Oi, eu sou Lorena, estudante de História aqui do campus de Altamira, da Universidade Federal do Pará, e eu sou a professora estagiária de vocês. A nossa aula de hoje é sobre os caminhos que antecederam, né, a independência do Brasil, os caminhos até a independência do Brasil. Então, nós vamos ver aqui alguns dos eventos, alguns dos eventos, dos principais eventos que antecederam, né, a independência. Conjuração Mineira de 1789. Ali por volta de meados do século XVIII, as jazidas de ouro de Minas Gerais já estavam acabando, porém o governo português mantinha a cobrança de todos os impostos, alegando que não era o ouro que estava acabando, e sim o contrabando do ouro que estava aumentando. Essa conduta ela só revoltava os mineradores e revoltou ainda mais quando o governador do estado anunciou a derrama, que seria a cobrança de todos esses impostos, os impostos atrasados, todos de uma vez, né? Isso fez com que os mineradores se revoltassem, se organizassem e criassem a Conjuração Mineira, que tinha como plano se emancipar politicamente de Portugal. Então, eles defendiam uma república do Estado e eles também tinham a intenção de trazer universidades, trazer grandes indústrias para o território. Os conjurados eles acabaram sendo entregues ao governador, né? E a maioria deles foram processados e penalizados à morte. Só que apenas José da Silva Xavier foi condenado, né? Vocês podem não saber quem é José da Silva Xavier, mas eu tenho certeza que todos adoram o feriado do dia 21 de abril, né, que é o dia do Tiradentes. José da Silva Xavier tinha esse apelido, era chamado assim porque ele exercia, né, o papel de dentista. Os principais envolvidos, então, eram pessoas da elite. Tiradentes era um dos únicos envolvidos que não fazia parte da elite. E ele acabou sendo o único que realmente sofreu a pena de morte, né? Essa revolta, a Conjuração Mineira, ela tem algumas versões. Tem as versões que foram contadas pelos colonizadores, né? Que era tratado, nem esse termo era utilizado, Conjuração Mineira, o termo utilizado era Inconfidência Mineira, que tinha como sentido essa palavra traição, né? E aí, depois, quando se vê um plano de independência, quando o Brasil passa a amadurecer politicamente nesse sentido, é que vem a história contada por nós, né, a história contada não mais pelos colonizadores, e aí já se defende a ideia de que não foi uma inconfidência, e sim uma conjuração mineira, que significava uma conspiração. Então, esses conjurados pararam de ser vistos com maus olhos. Agora vamos falar sobre a Conjuração Baiana de 1798, ou a Revolta dos Alfaiates. Ela tinha esse nome porque os principais envolvidos eram negros de uma população pobre e trabalhadora, tinha envolvidos entre eles alfaiates, pedreiros, sapateiros, soldados, escravos, mestiços. Os principais objetivos da Conjuração Baiana era o fim da escravidão e da dominação portuguesa, a proclamação de uma república e a permissão para que os navios de todas as nações ancorassem nos portos baianos. Eles propagandeavam o seu ideário político através de panfletos e cartazes que eram colados e distribuídos nas igrejas. Eu vou ler para vocês o que dizia em alguns desses cartazes. Está para chegar o tempo feliz da nossa liberdade, o tempo em que todos nós seremos irmãos, o tempo em que todos nós seremos iguais. Essa pauta do fim da escravidão, essa pauta dos direitos políticos dos negros, não existia, né, na Conjuração Mineira. Já na Conjuração Baiana um dos ideários mais fortes, mais presentes. Eles acabaram sendo encontrados, o governador da Bahia foi atrás de saber quem que era o líder, né, e chegaram ao nome de Luiz Gonzaga.
Então, mais de 30 envolvidos foram processados e foram penalizados, e os mais pobres sofriam as penas mais severas, mas os 4 que sofreram a pena de morte, que eram os principais envolvidos mesmo, que eram à frente desse movimento, foram assassinados, né, em praça pública, da mesma forma, semelhante à foto que eu mostrei de Tiradentes, só que eu não trouxe aqui para vocês, porque eu achei muito forte a imagem, mas foram esses 4 personagens, né, essas 4 personas que foram símbolos dessa conjuração baiana e acabaram sofrendo a pena de morte, que foi Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga e José de Deus. A família real veio para o Brasil devido não ter acatado as ordens de Napoleão, né? Napoleão queria que o governo português rompesse com a Inglaterra e que fechassem os seus portos. E Dom João não acatou essa ordem de Napoleão. Então, o que foi que Napoleão fez? Napoleão mandou sua tropa com apoio da Espanha contra Portugal. O rei não conseguiu se defender, então teve que vir fugido ao Brasil, né? Foi obrigado a vir, a corte inteira, mais de 15 mil pessoas vieram com a família real e com o apoio dos ingleses. E a vida da família real no Brasil e sua instalação, ela foi marcada por diversos acontecimentos, como a abertura dos portos, a autorização para a instalação de indústrias no Brasil, a introdução do ensino superior, a criação das instituições, a assinatura do Tratado do Comércio e da Navegação, a elevação do Brasil no Reino Unido, Portugal e Alvargas, a contratação de artistas e professores franceses, a aclamação de Dom João VI. Então, todos esses eventos podem ser vistos como melhoria, como uma espécie de progresso para o Brasil. A ideia era transformar o Brasil em uma potência, em um país de primeiro mundo. Só que a gente deve se atentar que essas mudanças, essa valorização da cultura, essa valorização do ensino, essa melhoria no comércio, tudo isso era voltado para o interesse da coroa e da elite. Não era algo pensado para a população em geral, né? Vamos falar. Motivada pela cobrança de impostos que o governo estava cobrando para conseguir manter a família real no Brasil, o prejuízo na agricultura e a fome devido à seca e a quebra no preço do açúcar e do algodão. Essa revolução ela teve a participação tanto da elite quanto da população mais pobre, porque eles tinham interesses em comum, que era a proclamação de uma república na região. Essa revolução ela acaba eclodindo, eles conseguem ter uma força maior, e essa revolução ela se alastra ali pelo nordeste do país. Em Recife, os revoltosos chegam até a ficar no poder durante 75 dias, até que Dom João VI ele combate essa revolução mandando tropas e navios, e eles acabam conseguindo reverter a situação política e neutralizar os revoltosos. Muitos deles foram condenados, a maioria deles foram penalizados com pena de morte, e alguns historiadores chegam a dizer que esta Revolução Pernambucana foi a única que realmente foi a última que realmente ultrapassou as fases de conspiração, né, sobre a independência do Brasil. E em 1820, em Portugal, ocorreu uma revolta que ficou conhecida como a Revolução Liberal dos Portos, que envolvia diversos setores da sociedade, e eles queriam que Dom João VI voltassem, né, para o Brasil,
voltassem para Portugal e eles queriam uma recolonização do Brasil. Dom João acabou retornando a Portugal e deixando seu filho, Dom Pedro, né? E Dom Pedro, quando Dom João retornou ao território o território português, eles ainda foi enviada uma carta a Dom Pedro para que ele também retornasse. Sabendo disso, a elite se uniu a Dom Pedro, deu total apoio, defendendo a ideia de independência e dando apoio para que Dom Pedro descumprisse as ordens do governo português e se aliassem a eles na criação de um partido brasileiro, né? E aí, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro disse a emblemática frase que é: "Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico." E foi aí, no dia 9 de janeiro de 1822, ficou conhecido como o Dia do Fico. Próximo. Adoro quando travo. Acho o máximo. Está passando, ele está travado. 7 de setembro de 1822, com apoio da elite revolucionária, Dom Pedro proclama a independência do Brasil. Isso resulta na quebra definitiva dos laços coloniais. Apesar de romper com Portugal, o modelo político adotado após o rompimento foi a monarquia, né? Isso dá um contraste em relação às outras independências das Américas. E é importante ressaltar também que a luta por direitos políticos e sociais continuaram, e também que não foi em todo o território brasileiro foi acatado essa proclamação da independência. O nosso território é muito vasto e havia uma divergência política, havia uma emergência política muito grande, né, de pensamentos. Então, houve em alguns estados em que teve resistência. Na Bahia, por exemplo, tropas portuguesas resistiram à independência e foram vencidas pelos baianos e por reforços imperiais no dia 2 de julho de 1823. No Piauí, proprietários de terras aliaram-se às tropas portuguesas. No Grã-Pará, que é o estado do Pará hoje, comerciantes e proprietários rurais aliaram-se às tropas portuguesas e as tropas imperiais sufocaram os movimentos em 1823. Ou seja, a proclamação da independência ela foi no dia 7 de setembro, mas ela continuou, né, em alguns estados. No nosso estado, nós só acatamos a proclamação da independência um tempo depois, de fato, do dia 7 de setembro. É isso, gente. A nossa aula é essa. Espero que vocês tenham entendido, que eu tenha conseguido trabalhar os assuntos com clareza. Vou disponibilizar o formulário com conteúdo. Se vocês participaram, se vocês prestaram atenção na minha explicação, vocês vão conseguir responder com muita facilidade as questões que eu disponibilizei para vocês, ok? Muito obrigado, até a próxima. Beijos!